Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 26 de abril de 2024 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para a nossa querida Narumi fazer a nossa prece. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. E hoje vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 7, titulado Consciência em Desequilíbrio. Eu, particularmente, estou adorando essa obra. Está trazendo muitas lições de forma bem simples, realmente, esclarecendo e despertando em nós a responsabilidade na maternidade, a nossa responsabilidade perante a um novo relacionamento, no caso de estar viúvo. A gente acha, quando a gente entra, que a gente se envolve numa nova relação de alguém que partiu, ente querido, no caso esposo ou esposo, a gente tem que entender que ali é uma personalidade, ali é um ser humano, ali é um sentimento que voltou à pátria espiritual, mas que continuam vivos. Então, imagina a gente adentrar na casa de alguém que ali tem os filhos, como que nós devemos nos portar? Estou falando a nós, espírita, né? Então, nós sabemos que ninguém morre, apenas deixa o corpo. Então, vamos envolver a nossa querida Narumi para fazer a nossa prece de gratidão? Mestre amigo Jesus, amor de nossas vidas, poderoso amigo, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que estamos tendo de estudar essa obra magnífica. Agradecemos aos nossos irmãos André Luiz e Francisco Cândido Xavier pelo trabalho que aqui deixaram na Terra para nos ajudar a conhecer um pouco mais do mundo espiritual. Senhor Jesus, que esse estudo possa ser ouvido pelos corações aqui presentes e também, através do canal DOS, possa alcançar os corações que aqui não puderam estar. Que esse estudo, Senhor, leve esperança, consolo, leve conhecimento, que nos tira, Senhor, da ignorância, da estagnação moral. Te pedimos, Mestre, que envolva-te a Conceição, para que ela consiga nos explicar da melhor forma, a fim de que possamos entender e levar essas lições dentro do nosso coração. Nas horas que for necessário utilizá-las, que nós possamos nos lembrar. Que possamos, Senhor, estudar não só com a nossa mente, mas com o nosso coração. E lembrar que cada lição dessa é um chamado teu. Porque queres, Senhor, que voltemos para ti. Estamos cansados, Mestre, de peregrinar pelo mundo em vão. Nos ajuda, Senhor, a voltar para o aprisco, para o nosso pastor amado, para os braços do Divino Pai. Obrigada, que assim seja. Então, nossa continuista, querida Aramita, me conta, Aramita, como é que está essa história? No nosso último estudo, nós vimos o André Luiz, o Hilário e o Clarencio, ainda com o objetivo de ajudar a Odila e a Zumira, vão visitar o Júlio, mas eles vão levar junto com ele duas senhoras que também vão visitar os filhos. Então, no estudo passado, nós vimos o encontro na casa da Antonina e o evangelho que ela fez com seus filhos. E é o que a gente vem conversando, né? É a primeira obra que a gente vai ver detalhadamente esse encontro das mães que permanecem encarnadas com os filhos que desencarnaram, né? Porque a criança, quando ela desencarna, porque crianças também desencarnam, crianças acabam enfermando e retornam para a casa do Papai do Céu. E quando elas chegam lá, elas não conseguem entender de forma clara que ela desencarnou e que está no mundo espiritual.
Então, logo ela sente saudade do papai e da mamãe, que ficaram aqui na terra. Então, olha como a espiritualidade faz. À noite, no decorrer da noite, o que é feito? Leva-se o pai ou a mãe, normalmente a mãe, para ver esse filho que agora está morando no céu. Que agora está morando numa colônia espiritual porque desencarnou. E é isso que a gente vai viver hoje aqui, não é isso, Aramir? Bora lá, então? Vamos lá. Consciência em desequilíbrio. Consoante as recordações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina. Quem é Antonina? A dona da casa. A dona da casa que estava fazendo evangelho, junto com quantos filhos? 4 filhos, mais um que retornou à pátria espiritual. Então ficaram 2 meninos ali pré-adolescente e uma menina, não é verdade? E ela fez o evangelho e ela está passando por uma situação difícil. Ela está viúva? Não. O que aconteceu? O marido fez o quê? Fugiu da responsabilidade. E o menino mais velho, porque o tema era perdão, ele disse: mamãe, eu tenho dificuldade de perdoar. Perdoar quem? Papai. O papai, porque ele se sente abandonado pelo pai. E a mãe fez o quê? Incentivou o filho ao perdão e à compreensão. Porque a dona Antonina é um espírito nobre. Se não o fosse, estaria incentivando mais ainda a criança a ter o quê? Raiva. Então, consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar, porque ela vai dormir e nesse dormir ela vai o quê? Desdobrar-se, emancipar, sair do corpo e ela será conduzida para ver o filhinho dela que está no mundo espiritual. Agora conseguimos reparar o ancião desencarnado, porque lembra que eles chegaram até lá, estava a Dona Antonina, as crianças, eles falaram que tinha um velhinho, mas que ele estava quietinho, lembra disso? Acocadinho, só observando. Então vamos ver quem era esse senhor que estava dentro da casa da Dona Antonina. Mas você percebe que ele não estava influenciando a ninguém. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado. Olha, conservando integrais remanescências da vida física. Então, se ele estava doente, com alguma enfermidade, ele desencarnou, olhava-se para ele e identificava as mesmas condições físicas. Tentamos debalde, ou seja, em vão, uma aproximação. Não nos via. Então, é outra coisa que a gente tem que entender. O fato de nós sermos espírito, isso não testifica que nós enxergamos todos os espíritos. Para que possamos enxergar, é necessário que tenhamos o quê? Uma sintonia, uma combinação fluídica. É isso que nós temos que entender. E isso está de comum acordo aqui a sua condição espiritual, a sua condição moral. Então, lembra que eles disseram que olharam para ele, parece que ele está ainda no corpo físico? Então, logo o corpo perispiritual ainda é muito o quê? Materializado. Então, ele está desencarnado, mas ele vive como ser encarnado. Tanto é que ele não enxerga o André e nem o Hilário. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo, olha só, pela concentração da vontade e apressamos-nos na providência. Olha o termo, densificar, né? Porque o corpo perispiritual está menos denso e eles vão agora densificar para que esse senhor possa ver. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraíamos-lhes o interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? Oficiais, né? Ou praças. Praças seria o quê? Soldados. Muito bem, os soldados. Lembra lá da música, os pracinhas, né? E é antiga, é uma música italiana, tá, gente?
Aquele olhar. Então ele estava perguntando se eles eram oficiais ou se eles eram pracinhas, né? Aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Lembra que a gente sempre comenta? Você está com uma doença física, mas se a sua mente estiver com saúde, tu acorda no mundo espiritual com a melhor saúde, que é a saúde mental. Agora, se eu estou com o corpo são, mas a minha mente está desequilibrada, eu vou para o mundo espiritual e permaneço em desequilíbrio. Então, hoje nós temos um alto número de doentes mentais aqui na Terra. Cada um com as suas neuroses, as suas psicoses, os seus traumas, que a gente precisa tratar aqui. Então, se você tem uma síndrome do pânico e você não está tratando, tu vai para o mundo espiritual, que é uma doença psíquica, tu leva a doença. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando. Quem trouxe a ideia aqui? Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão acerca de um assunto como esse, entre fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para as pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. São esse tipo de comunicações que a gente escuta em reuniões mediúnicas. É exatamente isso. Então ele está questionando porque o tema que foi proposto dentro da casa com a senhora Antonina e as crianças foi justamente sobre o perdão. E ele está questionando, fica fácil para ela falar do perdão, né? É uma senhora que não tem a dor, não está vivendo o sofrimento que eu estou vivendo. Então, a reunião mediúnica, a desobsessão, ela está para atender esse tipo de espíritos, que às vezes vão à casa espírita, às vezes são levados, escutam e questionam. E outra coisa, eles viram André Luiz? Viram o Hilário? Não. É exatamente isso. Por isso que são levados à reunião mediúnica, porque eles conseguem enxergar e ouvir, e os espíritos superiores não. Por isso a desobsessão. E ele está ali dentro da casa, ele nem se apercebe, talvez tenha sido levado. Vamos ver. Então ele questiona, né? Não entendo a necessidade de discussão acerca de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças. Vamos ver o que aconteceu. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade e mais inconsciente. Gritando quase, continuou. Porque quando ele falou no perdão, ele está acionando as lembranças que estão aonde? Dentro dele. Logo, uma vez acionando essa lembrança, ele volta a reviver essa doença mental. Vamos lá. Tudo seria sido modificado se me houvesse facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Você vê como ele está preso numa situação? Ele nem consegue entender que desencarnou, ele nem consegue entender o que está se passando, porque ele está preso numa monoideia. É exatamente isso que ocorre na desobsessão, tá, gente? Você vai se deparar com um espírito que está fixo e preso em uma situação. Então, tem uns que estão fixos e presos na enfermidade, tem uns que estão fixos e presos no sepultamento, tem uns que estão fixos e presos em um ambiente. Então, são muitos casos, muitos casos. Mas é essa a ideia. Então, ele está ali preso e ele vive constantemente, o tempo parou para ele. Eu me recordo recente uma comunicação e o espírito desencarnou em 1987. E ele está em 1987. Aprisionado à situação que ele viveu na desencarnação.
Então você tem que ter muito tato para saber ouvir e conduzir. Vamos ver como o André e o Hilário irão se comportar aqui, se portar. Então ele diz que ele tudo teria sido modificado se houvesse facultado o encontro dele com o novo general, não é isso? A sua alteza, ou seja, ele servia a algum rei, dar-me-ia a situação, né? Compreender-me-ia a situação. Era a propósito do marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri. Então, aonde está a necessidade do perdão aí? Do miserável perseguidor. Ele já perdoou? Está preso nisso? Exatamente. E aqui a alteza desse lado interno. Sim, faz é tempo. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os Por isso é que ele perguntou se eles eram quem? Soldados. Porque ele está preso nisso. Se é numa reunião mediúnica, quem é você? O senhor é o capitão? O senhor é o general? Você está servindo também ao rei? Entendeu? Então o espírito chega na situação e você diz, meu Deus, mas você tem que entender. Então ele já te deu a dica aonde ele está, em que tempo ele está e qual é a profissão dele. O tema central dele. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se me temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar minha mulher, Lola Ibahuri. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou, por que teria eu de seguir para o fecho dos morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviara a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Itaguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo, e, sorrindo, envenenei-o. Creio, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato, porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Então, a culpa chega e ele se justifica. Eu fiz isso porque ele era um ser humano que não tinha absolutamente nenhum escrúpulo, nenhum respeito e nem nada. E é exatamente assim. Reunião mediúnica é exatamente isso. Se chega e se conta a história que vive constantemente em sua mente. Uma mente adoecida. Então, foi fácil para ele? O que eu vou dizer aqui? Perdoa, meu irmão. E se nós observarmos, todos os nossos dramas são parecidos. Por que que nós caímos? Fala aí, a tia sempre diz. O que está envolvido aqui? Sexo.
Ela faltou a responsabilidade dela como esposa. Traiu o esposo. Ela e o amigo, se assim eu posso dizer, né, um colega de fada. Olha, ele diz, ele não somente pretendia afastar-me dos favores do seu marechal doente, mas ele planejava também roubar a mulher. Era a Lola. Como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou? Por que teria eu de seguir para o Festa dos Mortos? Bons é uma cidade no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Acho que todas as cidadezinhas... Pode. Que também ele continua e fala do General Polidoro e Taquaral. Taquaral é São Paulo e o General Polidoro existiu mesmo. Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão, Visconde de Santa Teresa, nasceu no Rio de Janeiro em 2 de novembro de 1802 e desencarnou no Rio de Janeiro em 13 de janeiro de 1879. Tenente-general e ministro da Guerra Brasileiro, marcante personagem das guerras dos Farrapos e do Paraguai. Olha. E acho que eles iam descer para o Paraguai, né? Para a guerra. Vamos lá, fala, Meta. E Luque é cidade no Paraguai. É uma cidade no Paraguai. Então, nós já estamos aqui, por isso que é bom nós pesquisarmos as cidades e os personagens, porque aí a gente vai entendendo de que guerra estão falando. Então, nós já estamos percebendo aqui que é a Guerra do Paraguai, e é onde o Brasil arrumou um débito coletivo muito forte, e conseguimos entender aqui trazendo a presença do general, não é isso? Vamos ticar? Então, vamos lá. Então, já entendemos agora em que cidades estamos e de que guerra nós estamos falando. Ele fala que ele tinha uma paixão por ela. Pois é. Era, exatamente. Agora, aqui nós estamos sobre o reinado de quem? Quem lembra? Dom Pedro II, né? O intento de me prejudicar era evidente. Sem dúvida, fui constrangido a sair, mas não fui além da Taquaral. Também tudo lá. Taquaral é aonde? Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E era onde estava quem? O general. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. Luque é onde? No Paraguai. No Paraguai. Então eles estão em guerra, a guerra do Paraguai. O infame Esteves, olha o nome do cidadão, contudo agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviar a atenção de Lola. Então, parece assim que Lola estava junto com eles. Assaltou o direito de enfermeiro. Ele era um enfermeiro, gente. Parece que é colega de trabalho. Vamos lá. A formosa Ibarruri, né, que é o sobrenome dela, não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Então, subentende aqui que era uma namorada, alguma coisa parecida, e ali, meio à guerra, nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Gente, eles tinham um ambiente, eles já era mais sério. Como diz o jovem, já não era só ficando. Nossa pequena chácara de laranjeira e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha por mim confiada à pérfida mulher? Então, comprou um cantinho e confiou a ela. Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Então, ele iria retornar para a chácara, que ele comprou com muita facilidade, com muito sacrifício. Quando ele tornou ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Aí é pra... Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. O cidadão estava na guerra. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com o meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara, ou seja, ele tentou, mas o que o cidadão fez? Fugiu. Agora, o mais interessante é que a aparência dele é de um velho, no mundo espiritual. Tá só contando. Não, eu falo isso para vocês para ver que ele carregou isso uma encarnação inteira.
mesmo estando encarnado, entendeu? Isso foi nutrindo, desencarnou talvez envelhecido, vamos descobrir, e aí ele permanece ainda com essa mesma ideia, porque a monoideia, ela não começa no mundo espiritual, quase sempre ela começa onde? Oi? Pelo que eu entendi aqui, que o Esteves influenciou o general, eu acho, a sair para a guerra, para poder ficar... E isso era muito comum. Quantas situações dessas não foram? Justamente por um interesse em relação a... O que aconteceu, gente? O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o, sorrindo, envenenei-o. Ele foi muito frio, né? Calculista, realmente. Bem, essa é o drama desse senhorzinho. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz. Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Muitas lições, muito aprendizado. E a Carlinha trouxe aqui pra gente que esse marechal que tá falando, quem é, Carla? Marechal Deodoro da Fonseca, que realmente na época da Guerra do Paraguai ele estava adoentado. E aí ele fala aqui que ele era enfermeiro, né, do Marechal, e o Polidoro, e eles iam para a guerra. Que foi nomeado pelo Marechal porque não ia poder ir à guerra. E aí a gente confirma o que está escrito, né, Carla? E a cidade de Luque, no Paraguai, na época da guerra, era a capital. Por isso que ela foi a capital do país, né? Que maravilha. Como é bom estudar espiritismo, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então é outra coisa que a gente tem que entender. O fato de nós sermos espírito, isso não testifica que nós enxergamos todos os espíritos. Para que possamos enxergar, é necessário que tenhamos o quê? Uma sintonia, uma combinação fluídica. É isso que nós temos que entender. E isso está de comum acordo aqui a sua condição espiritual, a sua condição moral. Você está com uma doença física, mas se a sua mente estiver com saúde, tu acorda no mundo espiritual com a melhor saúde, que é a saúde mental. Agora, se eu estou com um corpo são, mas a minha mente está desequilibrada, eu vou para o mundo espiritual e permaneço em desequilíbrio. Então, hoje nós temos um alto número de doentes mentais aqui na Terra. Cada um com as suas neuroses, as suas psicoses, os seus traumas. Que a gente precisa tratar aqui. Então, se você tem uma síndrome do pânico e você não está tratando, tu vai para o mundo espiritual, que é uma doença psíquica, tu leva a doença. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Aramita, nossa irmã, faça a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, é com alegria que encerramos esses estudos maravilhosos que nos abrem a mente e o coração para a semeadura dessas palavras. Ajuda-nos, Senhor, para que o terreno onde caiam essas sementes seja tal qual do semeador, o terreno fértil, onde cada um de nós possa frutificar e dar 100 por 1, 30 por 1, quantos a nossa capacidade puder. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos mais à beira do caminho, o pedregulho e o terreno raso. Ajuda cada um de nós aqui presente e quem onde quer que for ouvir essas lições, possa também aprofundar, internalizar e colocar na sua vida diária. Bem sabemos que não é fácil. Bem sabemos os desafios, cada um de nós sabe o seu, porque o planeta é de provas e expiações. Mas também sabemos que contigo o jugo é suave e o fardo é leve. Ajuda-nos, Senhor, a não nos afastarmos de Ti, porque já sabemos que Tu estarás conosco até o fim dos tempos. Que assim seja.